Oi, gente, vou ensinar vocês a fazer essa batinha. E para começar, eu tô usando aqui uma linha que é a Camila, gente, a Tex, o Lote, a Cor e Camila 1000. Ela é bem fininha, eu tô usando com fio duplo. Para iniciar, a gente vai fazer 4 pontinhos de correntinha, dar a laçada na agulha. Aqui no primeiro ponto, eu vou prender e vou fazer um ponto alto. No mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. E aí, aqui, eu vou ficar com 2 pontos altos e aquelas 3 correntinhas que eu iniciei. Então, a gente ficou aqui, né, com o comecinho de um lequezinho, de um V. Vou subir 3 correntinhas de novo, e aí, no mesmo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto, no mesmo ponto de base, tá, gente? Então, fiz um aumento aqui com 2 pontos no primeiro ponto. Um pontinho nesse ponto aqui do meio, ponto sobre ponto. E no último ponto também, 2 pontos altos no mesmo ponto. Aqui eu vou fazer mais um aumento, certo? E aí, gente, basicamente o início dessa peça vai ser só isso, porque a gente vai começar a abrir essa peça como se ela fosse um V, assim, tá? E então, a gente vai fazer isso até a gente ter 37 pontos, uma carreira com 37 pontos. A gente vai fazer 2 pontos no começo, no mesmo ponto de base. Os pontos entre o primeiro e o último, a gente vai fazer só ponto sobre ponto. Então, aqui, ponto sobre ponto de novo, ponto sobre ponto de novo. Cheguei no último ponto. Aqui eu faço mais um aumento, que são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Viro a peça, 1, 2, 3 correntinhas, um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazer dessa forma até a nossa carreira ter 37 pontos altos. Beleza? Se você estiver fazendo um tamanho P, diminui aí, tipo, 5 pontos, faz até 30 pontos, 32 pontos, entendeu? Se você estiver fazendo um tamanho G, aí você aumenta, faz 45, 40 pontos, tá bom? Vai com essa média aí de 5 pontos. Agora tá tudo aqui, os 37 pontos altos. A gente vai intercalar uma carreira sem aumento e uma com aumento. Como aqui eu vinha fazendo só carreiras com aumento, agora eu vou iniciar sem aumento. Então, faço minhas 3 correntinhas. Em vez de fazer 2 pontos no primeiro ponto de base, que aí seria um aumento, eu vou vir no segundo e vou fazer só ponto sobre ponto. Eu não vou fazer nenhum aumento, eu só vou fazer ponto sobre ponto. E aí, na próxima carreira, eu faço uma carreira com aumento, entendeu? Então, a gente vai intercalar. Uma sem aumento e uma com aumento. A que for com aumento é igual eu falei para vocês. 2 pontos no primeiro ponto de base e 2 pontos no mesmo ponto de base no último ponto. Então, um aumento no começo e um aumento no fim. Essa carreira aqui sem aumento é só ponto sobre ponto. 9 carreiras intercalando, tá? Então, aqui tem a minha primeira carreira sem aumento, aí a segunda com aumento, terceira sem aumento, quarta com aumento, até eu ficar com um total de 9 carreiras a partir dessa daqui, entendeu? Já um lado e o outro lado. Aí, agora a gente vai fazer aquela partezinha que desce aqui. Então, a gente vai fazer uma carreira de correntinhas dessa largura aqui, porque como esse top ele fica separadinho, são 2 partes separadas, a gente vai fazer essa carreira de correntinhas do tamanho que vai ficar esse comprimento de ida e volta, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. A gente fez 100 correntinhas, tá vendo que deu a ida e a volta aqui dessa parte do top? Porque como esse top ele é pra ficar essa parte de baixo tipo encolhidinho assim, com aqueles movimentos, então essa parte aqui tem que ser maior. E como a gente vai passar depois a cordinha de amarrar em zigue-zague, né? Aí tem que ser bem mais comprido do que o tamanho que a gente vai passar, porque senão não faz aquelas dobrinhas. E aí, a partir de agora, que a gente fez 100 correntinhas, a gente vai descer as carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui também não vai mudar, a gente só vai fazer ponto sobre ponto.
e vai ser em ponto alto toda a vida. E aí eu vou fazendo aqui pra você, eu vou fazendo aqui na minha. Aqui vai depender do tamanho que você quer essa sua batinha, entendeu? Se você quer ela bem comprida, então você vai fazer muitas carreiras de ponto alto. Se você quiser ela mais curtinha, aí você faz menos carreiras, tá? Isso pra esse lado e depois isso pra esse lado também. Agora que a gente fez aqui 19 carreiras de ponto alto, vamos vir aqui pelas carreiras da lateral, a gente vai fazer o acabamento em ponto baixo. Então, finalizou aqui o último ponto, vem descendo com um ponto baixo para cada pontinho, porque aqui, né, tá as carreirinhas na vertical. Então, na lateral sempre tem um espacinho. E aí a gente vai colocando um ponto baixo dentro de cada um desses pontinhos aqui, até chegar aqui no topo da última carreira. E agora que eu cheguei aqui no fim, eu vou medir aqui o tamanho, tá vendo? Esse aqui vai ser o comprimento da onde vai ficar essa parte aqui de baixo, entendeu? Então, agora a gente vai fazer o quê? Pra fazer esses côncavos, né, esses drapeadinhos aqui, a gente tem que fazer eles até ficar nesse tamanho aqui. Então, eu cheguei aqui no fim. Pra fazer esse efeitinho assim, ó, de ficar juntinho, eu vou fazer o quê? Eu venho aqui no ponto, né, da correntinha. E aí, por exemplo, aqui eu vou pegar 10 pontos. 3, 6, 9, 10. Aqui no 10º ponto, eu vou passar só a agulha, sem linha, sem nada. A agulha já tá passada aqui dentro da argolinha, né? E aqui, sem nada. Aí aqui eu dou a laçada, puxo a linha por dentro dos 2 pontos e fecho com um ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer mais uma correntinha só para firmar esse ponto. Aí aqui, vamos fazer aqui, vamos continuar andando 1, 2 carreirinhas, mais umas. Porque a gente vai fazendo esses drapeadinhos, gente, para diminuir, né, formando esses babadinhos aqui, até ficar nesse tamanho do top, entendeu? Porque daí, quando a pessoa vestir, vai ficar todo juntinho aqui embaixo, fazendo esse movimento de ondulação, entendeu? E então, aí você vai medir no seu tamanho do seu top aqui, da parte do bojo, do peito, e aí você vai medindo assim, ó, de uma maneira que fique, tipo, proporcional, sabe? Para os babadinhos não ficarem todos muito juntos. E aí, aqui você vai fazendo, né, essas junções. O que que acontece? Quando você for entre um espaço, né, de um babadinho aqui e outro, você vai caminhando com um ponto baixo, certo? Aí, se você vê que já deu um espacinho bom, um intervalo bom entre um côncavozinho e outro, aí você vem de novo, você pode fazer com 10 pontos que o outro fazendo, você pode fazer com menos. Aí você vai lá de novo, passa a agulha sem nem, só com a laçada, você entra no ponto da frente, sai lá no próximo ponto e puxa a linha fazendo um ponto baixíssimo e mais uma correntinha para poder firmar. E aí você continua andando os próximos pontos com pontos baixos. Tá vendo? E assim, ó, depois quando a gente costurar o top, a parte de cima, nessa parte de baixo, ele vai ficar todo com esses babadinhos aqui embaixo. E aí você vai fazer exatamente a mesma coisa pro outro lado do top, porque são 2 partes separadas, tá bom? Que depois a gente vai juntar com um cordão, mas por enquanto é esse aqui o que a gente vai fazer. Meninas, finalizei aqui, tá tudo, né, engenhadinha aqui a nossa parte de baixo agora. E aqui eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Então vamos fazer a nossa laçadinha aqui. Só que nessa carreira de pontos altos, vamos prender aqui no nosso primeiro pontinho para iniciar nossa carreira de pontos altos. Só que essa carreira de pontos altos, gente, a gente vai deixar ela com alguns espacinhos, porque aqui dentro dessa carreira depois, a gente vai passar aquele fio para amarrar o nosso top. Então, eu vou fazer aqui assim. Vou fazer
onde tem o espaço que não tá, tipo, encolhidinho, tá vendo que aqui é encolhido, né? Aqui é a parte que seria reta. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou deixar um espaço. E aí eu vou pegando, né, por aquela carreira de pontos baixos que a gente fez no topo aqui da nossa peça. E eu vou caminhar com ponto alto por toda essa parte aqui, até chegar de novo no espaço onde não tem aquela parte encolhidinha. E aí, quando chegar no espacinho que não tem a partezinha encolhidinha, que no caso seria a parte reta, vou fazer uma correntinha, pular um espacinho de base também para dar esse espacinho e vou continuar aqui, caminhando em ponto alto, até chegar no final da nossa carreira, tá bom? A gente vai fazer dessa forma, certo? Vai fazer para esse lado e vai fazer pro outro lado também, belezinha? Aí, quando finalizar aqui, eu volto com vocês. Também, gente, tem que ver, né, a necessidade de ter mais espaços. Aqui, pra mim, um espacinho é o suficiente, porque aqui não é muito, né, muito largo. E aí, beleza, finalizei, cortei aqui minha linha. Agora, pra não ficar muitos arremates, gente, o que eu vou fazer? A gente vai subir essa lateral em ponto baixo, do mesmo jeito que a gente fez naquela partezinha de baixo. Um ponto dentro de cada pontinha de espacinho, porque aqui a gente tá com os pontos nas laterais, né? Então, a gente vai colocando aqui, passando a agulha dentro da laçada. Eu já vou aproveitando esses pontos aqui para esconder esse fio, né, que ficou aqui. E a gente vai subir essa lateral em ponto baixo até chegar aqui no topo, que vai ser onde a gente vai fazer a nossa alcinha do pescoço. Então, gente, agora eu cheguei aqui no topo, né, lá, porque lembra que a gente começou com 3 pontinhos altos? Então, aqui eu tô dentro do espacinho do ponto do cantinho, né, nosso primeiro ponto. Aqui eu vou subir uma carreira de 100 correntinhas. Então, agora, gente, vamos voltar aqui fazendo essa carreira que a gente fez, né, que a gente começou em correntinha. A gente vai voltar em ponto alto. Finalizei aqui o nosso cordãozinho. Aí, tá vendo que quando a gente finalizar, o espaço pra gente prender nossa carreira aqui é o mesmo espaço que tem de uma ponta até outra ponta do comecinho do topo da nosso top aqui. Então, aqui a gente vai no primeiro ponto de novo, fechamos com um ponto baixíssimo, que daí o nosso cordão vai ficar retinho aqui na parte de cima. E aí, continuamos descendo aqui com um ponto baixo de novo, até chegar na parte de baixo, gente. Quando chegar aqui na parte de baixo, eu volto com vocês. Bom, gente, agora eu cheguei aqui no final, certo? Vou vir daqui no topo dos nossos pontinhos, lá daquela carreira que a gente fez por último na nossa parte de baixo, e a gente vai juntar agora a parte de cima na parte de baixo com um ponto baixo. Então, como aqui a gente vai ficar, né, uma costura, vai ficar uma elevação aqui por causa dos nossos pontos, o que acontece? Eu deixei essa parte dos biquinhos aqui pro lado de fora, né, no caso pro lado de cima. Porque quando eu finalizar a costura aqui, que eu virar pro lado de cá, esse lado aqui não vai ter nenhuma marcação. A marcação vai ficar pelo lado de dentro, entendeu? Então, se você quiser que essa parte que tem os biquinhos fique pro lado de fora da peça, então você faz a costura pelo lado contrário, entendeu? Aqui é opcional. Se você quer que essa parte aqui, ó, fique por dentro, aí você costura essa parte aqui por cima, entendeu? Então, eu vou juntar aqui as minhas duas partes, né? Agora a parte de cima com a parte de baixo. E depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui pro outro lado do meu top. E aí eu volto com os dois lados prontos pra mostrar pra vocês. Mas agora que tá os dois lados prontos, eu fiz igual aqui na nossa alcinha, uma carreira de 250 correntinhas e depois eu voltei com todas elas com ponto alto, para ficar esse fiozinho um pouquinho mais grosso. E agora, a única coisa que a gente vai fazer para finalizar aqui o nosso top é passar o fio por dentro dos espacinhos que a gente deixou quando a gente juntou a parte de baixo na parte de cima. Então, a gente vai passando em zigue-zague
e até chegar aqui no meio aqui do nosso top. Aí, gente, tanto você pode passar esse cordão para poder ser amarrada a nossa batinha aqui na parte da frente, quanto a gente pode passar esse cordão para ser amarrado na parte de trás, nas costas. Eu acho que fica bem bonito. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se você tiver ficado com alguma dúvida, alguma coisa assim, você pode me chamar na rede vizinha aqui por lá, gente. Eu consigo ver com mais facilidade as dúvidas de vocês, consigo responder mais rápido, tá bom? Um beijo pra vocês e até quarta-feira que vem.